isso é uma abstinência autoimposta. O casal pode se dedicar, quero ter, ou queremos ter um tempo melhor na presença de Deus. Quando a gente começa a enxergar isso, e é por aí que o jejum entra, nós precisamos entender que ao longo da história, Deus sempre trabalhou esses conceitos. Esse é um exemplo. Em Números, no capítulo 6, Deus propõe e regulamenta o voto do nazireu. A palavra nazar, traduzida como nazireu, significa consagrado. Esse camarada queria se dedicar a Deus num nível diferenciado. Então ele se autoimporia algumas privações e abstinências. Não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com o morto e nem enterro da família, mas não podia beber nada que nem comer nada que viesse da uva. Significa que a uva tem algum problema espiritual, te amaldiçoou? Não. É porque era uma das coisas prediletas na cultura alimentar daquele povo. Deus está dizendo, você vai abrir mão de um deleite específico. Não é um sacrifício que você fez que te faz merecedor de algo. Ao abrir mão desse deleite, você está cultivando uma mentalidade. A verdadeira dimensão de prazer não está aqui no natural. Ela está aqui no Deus que eu estou me consagrando para buscar. Isso aqui nos ajuda a criar uma cultura, uma mentalidade de dizer, eu não me satisfaço com isso aqui. Isso aqui não é tudo que Deus ofereceu para mim. Eu estou disposto a abrir mão desse, para nunca abrir mão desse outro do lado de lá. Quem está entendendo, diga amém. Números capítulo 30. Deus instituiu uma lei regulamentando os votos. O que era o voto? Era algo que a pessoa fazia para afligir a alma. Não é porque ia melhorar a vida dela no natural. Ela ia, por meio de um voto, se impor uma restrição, uma privação, uma abstinência. Por que é que Deus falava dessas coisas? Porque Ele está dizendo, em algum momento, até aquilo de bom que eu ofereço a vocês, pode, de alguma forma, se você empolgar e encher demais sua alma com isso, quando chegar aqui, você, de repente, vai se perceber sem apetite ou sem percepção. E aí que nós precisamos entender a disciplina, ou o que eu vou chamar a prática, ou a cultura do jejum. Jejuar não é um sacrifício que você faz, Deus olha e diz, que impressionado com você, tu merece uma benção. Não há moeda de troca. Não há barganha. Senhor, te dei isso, e o que o Senhor vai me dar agora? Já que eu passei fome. O jejum no contexto bíblico não tem a ver com isso. Quando Deus fala sobre os israelitas, Ele diz assim, Ele humilhou. Ele fez vocês passar fome, humilhou vocês. Há uma associação na Bíblia entre jejum e humilhação. Salmo 35:13, Davi diz, eu humilhava a minha alma com jejum. Daniel 10:12, o anjo diz para ele, desde o início do jejum, ele se retrata ao período, desde que você dispôs o coração a se humilhar diante de Deus. A palavra jejum às vezes aparece na Bíblia, não com essa definição, mas como afligir ou humilhar a alma. É um momento de humilhação. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, pastor, não gosto de jejuar porque eu não me sinto bem. Falei, alô, quem é que se sente bem jejuando? A gente jejua para mortificar a carne, para afligir a alma, não é para sentir bem. É só para lembrar que nossas gratificações não estão nesse plano natural e terreno. A Bíblia diz que Deus os fez passar fome. O jejum não vai fazer o quê? Outro dia um falou, não, pastor, eu não jejuo porque eu passo fome. Eu falei, criatura, a palavra nesteia, traduzida do grego no Novo Testamento como jejum, o ne é um negativo. Estio, que é as duas palavras emendadas e conjugadas, é privação de comida. Falei, jejum é isso, é passar fome. Mas de vez em quando falo, não, pastor, eu não jejuo porque daí eu peco. Falei, como é que é? Não, eu fico muito irritado. Eu falei, o jejum não faz você pecar. O jejum expõe quem você é. Em algum momento no jejum prolongado, ele vai tirar o melhor de você. Mas antes disso, ele vai expor o pior de você. Eu fiquei impressionado. Um livro que me empolgou muito para jejuar, ao longo do tempo, principalmente jejuns prolongados, é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Esse cara fez 30 vezes jejuns de 40 dias. Pensa num cara que tem autoridade para falar. Ele conta de uma ocasião, onde no meio do jejum longo, ele levou uma fechada no trânsito. Ele abriu a janela e fez um sinal com um certo dedo, que ninguém deveria fazer, muito menos um crente, o que dizer um pastor, um homem de Deus jejuando. E dizia o pior, ele falou, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu fiz o dia que eu estava jejuando. E o jejum tem a capacidade de expor e denunciar aquilo que está dentro de você.
Gente, eu não quero parecer, quando a gente conta aqui que fez jejum longo, que o pastor sempre funcionou. Outro dia um falou, não, pastor, eu fico frustrado, porque muitas vezes não aguento jejum. Eu falei, eu te dou uma lista maior do que a sua, dos que eu não aguentei. O jejum revela o que te controla. E muitas vezes nós vamos descobrir que a comida exerce um controle sobre nós, maior do que nós imaginamos. De que a necessidade de prazer e gratificação carnal é maior do que nós imaginamos. Quando você ainda falha sozinho, você abafa o caso. Mas quando você fala em grupo? Eu, quando morava em Guarapuava, no início do meu ministério pastoral, chamei toda a liderança, meus discípulos próximos, pastores de outra cidade, falei, todo mundo, 3 dias no mato, enfiado no jejum e oração. E a gente tinha uma mania besta naquela época, de moleque imaturo, de ficar provocando o outro, principalmente no segundo dia do jejum. Que quem não passou o processo de desintoxicação antes sofre. Aí naquela hora a gente começava, imagina agora um frango assado. Meu Deus! Aí o outro dizia, imagina uma pizza de frango catupiry, meu Deus! Aí o outro imagina, e não, a gente está naquela brincadeira besta, porque nós estamos no meio do mato. Não tem a geladeira para um cair, não tinha nada. A gente estava literalmente, né, numa fazenda, numa casa assim, vazia, e naquele momento nós estamos, vamos brincar à vontade, ninguém vai ter problema. Até que um fala assim, imagina agora um x-salada do Lagoa Lanches. Nem existe mais, mas na época era o top. Quando o cara falou isso, ninguém falou, meu Deus. Foi um silêncio. Quando eu vi aquele silêncio, falei, entrou. Essa pegou todo mundo. Aí deu uns minutos, todo mundo quieto. Aí um levanta e fala assim, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete. Tinha chovido, a gente não conseguia nem sair com os carros porque atolava. Mas era o único que estava de caminhonete. Falou que está aqui a chave da minha caminhonete, 4x4. E eu dou o dinheiro, banco de todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, vocês são um bando de carnal. Nós viemos aqui jejuar, buscar Deus. Já não basta brincar com comida. Agora, vocês, em vez de defender o jejum, ouve o cara falar isso, fica tudo que é, todo mundo baixando a cabeça, envergonhado. Aí depois que eu dei a bronca todo mundo, eu parei e falei, mas tu tá falando sério? Aí ele não sabia se era uma pegadinha. Falou, tô. Falei, me dá a caminhonete, o dinheiro, quem busca sou eu. Nem eu aguentei, irmãos. A hora que eu vi que tinha uma saída, que o negócio estava fácil, caiu a casa no segundo dia. Todo dia alguém falou, pastor, vocês foram embora? Eu falei, não, o jejum é no terceiro dia. Foi um jejum de 2, um jejum de 1. Mas não foi de 3. Eu posso te contar um monte. Mas a questão é que nós precisamos aprender a crescer. E que Deus, às vezes, permite que essas coisas venham à tona para a gente ver o que é que nos controla. E quando você entende que o jejum tem o poder de humilhar, de passar fome, e com isso trazer à tona, ele, na verdade, não é necessariamente algo ruim. Pode ser ruim no início, mas ele pode nos conduzir a algo bom. Qual era a lição final? Compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você imagina se eu e você fossem desesperados pelo alimento espiritual, como nós somos controlados pelo natural? Você consegue imaginar o nível de cristianismo que eu e você viríamos? É por isso que eu estou perguntando hoje, fome de quê? Só que a razão pela qual muitas vezes nós não conseguimos ter essa fome que deveria do lado de cá, é porque a gente encheu a alma de um monte de porcaria. Agora preste atenção, não estou falando que as pessoas têm tendência aos extremos. Então tem aqueles que pregam o evangelho, onde tudo é tão espiritualizado que você não pode ter nenhum prazer. Tem aqueles que pregam o evangelho, onde Deus só quer abençoar, te dá isso aqui, parece que o outro lado não é importante. A maturidade exige um certo equilíbrio. E nós precisamos entender como Deus lida conosco. Quando eu tinha 39 anos de idade, 10 anos atrás, um dia eu estava tendo uma conversa com a minha mulher, eu falei, meu amor, eu tenho um projeto até os 50 anos, que é importante que você saiba. O projeto é meu, não é da família, mas é importante que você saiba. Eu falei, até os 50 anos, vou me dar uma motona daquelas. Não uma motinha, uma motona. Dessas custam, ajeitadas. Falei aquilo porque eu tinha visto um monte de amigo mais velho que eu, chegando perto dos 50, parece que é uma necessidade de se divertir. Diz que o homem vai crescendo, só muda os brinquedos, né? Amadurecer, que é bom. Aí falei para ela, resolvi. Ela me olhou e falou assim, por que esperar até os 50? Por que não aos 40? Falei, mulher, eu gosto de você. Falei, nunca pensei nisso, eu tinha planejado por 50. A conversa morreu ali, esqueci o assunto. Uns dias depois eu estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo, você tem sacrificado mais do que eu te pedi. Desde a sua adolescência, você não se limitou a sacrificar só o que eu te pedi. Você está sacrificando coisas que eu nem queria que você sacrificasse. Eu levei um susto. Falei, normalmente eu reclamo do contrário. Da falta, não do excesso de dedicação. O Espírito Santo falou assim comigo, viva mais.
eu quero que você aproveite mais algumas dessas coisas naturais. Aquele negócio parece que explodia minha cabeça. Eu falei, se o senhor realmente está falando sério, eu tenho crédito. Lembrei da conversa com a minha mulher, falei, quero uma motona. Mas falei para Deus, não me dê o dinheiro. Se o senhor der o dinheiro, vai para missões. Minha prioridade é outra, me dê a moto. Aí eu vou entender que o senhor queria me dar, vou usufruir esse negócio sem culpa. E vou entender que o senhor deu junto um certo seguro espiritual, porque o trem é meio perigoso. Vou fazer minha parte, não vou abusar, mas eu vou contar também com a sua, não só com a minha. Gente, não deu 3 meses. Aparece um camarada, gente com amigo depois, mas não conheci, de outra igreja. Pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Falei, pois não. O senhor está orando por uma moto? Falei, por que é que você quer saber? Eu normalmente não gosto de entregar o ouro. Ele falou, porque Deus me mandou te entregar uma moto. Eu fiquei meio revoltado. Falei para Deus, você dá para dar moto, vou dar para o meu pastor, não o pastor da igreja dos outros. Ele falou, inclusive, fui dar para o meu pastor. Ele falou, primeiro, eu não quero, não vou andar. Segundo, Deus mandou dar lá, você obedeça. Ele falou, isso para mim não é pessoal, filho, não vou comparar. Vai lá, atende o que Deus está falando, ou pelo menos vai checar. Aí quando ele soube que de fato eu tinha feito uma oração, falou, é sua. Eu falei, mas não é motinha, que se for motinha eu não quero. Eu pedi para Deus uma motona. É dessas custas? Ele falou, é, pastor, uma Suzuki Intruder, 1.500 cilindrada. Falei, é nóis. Mandei botar 2 alforjezão de couro, um de cada lado, um atrás. Passei uns 4 anos montado naquilo, falando em língua, gente. Você não tem noção. Deu prazer aqui, me aumentou aqui, não me roubou. Agora, 4 anos depois, quando a gente começou a fazer as reformas aqui, Deus me disse, oferta a moto. Falei, tá de brincadeira. Eu nunca fiz questão, eu não queria. Agora que eu gostei, o senhor pede. Por que você acha que Deus faz essas coisas? Deus olha para Abraão e diz, vou te dar um filho. Abraão crê, empolga, recebe o filho. Quando nasceu o filho, agora Deus diz, me dá o filho de volta. Bipolar? Não. Deus olha e diz, Abraão, mesmo quando eu te abençoar, não quero que nenhuma bênção te gere tamanho apego e satisfação, a ponto de eu perder o lugar mais importante. E Deus não está falando isso porque é carente, Ele não precisa de nada. É porque Ele sabe que é esse nível de relacionamento com Ele que nos preenche. Ele diz, me dá o filho de volta. Abraão diz, é seu, está aí. Deus diz, também não quero, pega de volta você. Eu só queria o lugar. Quem está entendendo? Falei para Deus, o negócio é o seguinte, estou te entregando, curti 4 anos, foi um treino. Falei, mas me prometi para mim, que até os 50 anos me dou uma Harley. Fiz 49, é menos de um ano, eu sou um homem de palavra. Então se eu ouvir um pó no estacionamento aí, daqui uns dias pode ser eu. Agora, qual é o lance, querido? Nós não podemos olhar para isso e dar valor demasiado. Quem está entendendo? Também não vamos criar um evangelho onde diga, não é para comer e se fartar. Deus diz, é, mas não é para me esquecer. E de vez em quando, para que isso não faça te esquecer, humilhação, fome. Agora você tem 2 caminhos. Você pode se embriagar com as bênçãos, como Noé fez, e Deus dizer, agora eu tiro para você acordar. Ou você, ao longo do caminho, de vez em quando, diz, eu me imponho certas abstinências, restrições e privações. Quando eu completei 18 anos de idade, eu estava num período de 2 anos que eu decidi não assistir filme. Nunca vou pregar para os outros, é pecado ver filme. Eu falei, o quê? Cada filme, em média, 2 horas. Em vez de eu ficar enchendo minha alma com essas porcarias, eu vou aproveitar esse negócio em Deus. E durante 2 anos eu não me permiti. Há momentos onde eu e você precisamos entender que tem coisas que Deus não precisa pedir. Se Ele pedir, não tem nem discussão. Mas que nós precisamos entender o poder da abstinência. Quando os discípulos estão dizendo, nós abrimos mão de tudo, isso precisa nos ajudar a entender o que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Ele diz, tendo tudo, mas nada possuindo. Como alguém pode ter tudo e não possuir nada? Em primeiro lugar, Deus pode te permitir usufruir coisas que não são suas. Mas Ele também pode dar coisas que você olha e diz, eu tenho, mas não tenho. Não estou preso. Abro mão a hora que for. Meu coração não está nisso. Quem está entendendo? Então termino te perguntando mais uma vez, fome de quê? Diante dessa lição do deserto, eu e você podemos agir de forma diferente, depende do coração de cada um. Ao que Números 11, versos 4 e 6 mostra que os israelitas provados no deserto, como eles agiram. A Bíblia diz assim, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo
das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Outra versão diz, nossa alma definha. E não vemos nada a não ser esse maná. Deus está dizendo, tirei isso tudo de vocês para compreender a importância do maná. Eles estão olhando essa desgraça do maná, nos roubou tudo aquilo. Porque tudo depende de como reage o coração. Aí você olha para Jesus, foi para o deserto, humilhação do jejum, fome. E quando termina numa fome que não era o desejo dele, fisiológico, o diabo diz, e aí, vamos pegar talho? O que importa é o que procede da boca de Deus. Sabe, se você conseguir imaginar que Jesus, mesmo cansado, com fome, em Samaria, tomando dizendo, come, Senhor, de segura a onda. Isso não é mais importante. Fazer a vontade de Deus, que é você ver que ele era norteado pela fome espiritual e não governado pela natural. Essas coisas precisam fazer a gente pensar. A entrega de coisas lícitas e até importantes, não só de coisas ruins, é tanto uma declaração de amor a Deus, como também o cultivo de uma mentalidade correta dos nossos valores. Então nós precisamos de uma disciplina de jejum. O jejum não é uma coisa para uma vez na vida. Quando eu e você temos uma prática contínua, e não importa aqui o tipo de jejum, você está falando de jejum de um dia, jejum de vários dias, não importa se é uma abstinência de um jejum parcial, se é um jejum só na água, ou outros tipos de abstinências, nos ajudam a nos manter alerta, eles não geram merecimento. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele não está falando de pecado. O contexto anterior, inclusive, falava de busca a Deus e de como ele se orgulhava disso. Mas depois ele diz, na verdade, considero tudo como perda. Nesse tudo estão todas as coisas boas e lícitas. Ele diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, eu descobri um valor tão imenso nessa dimensão espiritual, na pessoa de Cristo, que isso tudo aqui que eu dava importância, desvalorizou comparado com aquilo. Quando eu e você temos a percepção do espiritual, nós conseguimos diminuir o apetite das coisas naturais. Mas quando eu e você damos tanto valor a isso, inevitavelmente, Jesus se torna só tão importante quanto ou menos. E esse é o problema. Então ele termina dizendo, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. A Bíblia não está dizendo que você só vai ter Cristo se não tiver nada disso. Mas a Bíblia está dizendo que se você não desprender disso, você vai complicar o seu relacionamento com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Agora que você ficou em pé, já pareceu que está acabando. E deixa eu terminar com um texto bíblico. Durante muito tempo eu citei, até nas minhas pregações e aqui para vocês, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas honestamente falando hoje, eu olho para trás, e durante muito tempo eu usei esse texto fora do contexto. Porque olhando só para ele, eu dizia, Deus quer nos despertar. Durante muito tempo eu disse que o que falta para a igreja brasileira não é alimento, o que nos falta é fome. Então se Deus prometeu mandar fome, Ele que nos desperte. Agora, se ter fome é responsabilidade dele, então esse cristianismo sem vergonha que muitos estão vivendo é culpa dele que nos despertou fome. A gente não pode manter essa lógica. Se você olhar o versículo seguinte, o 12, Deus está dando uma palavra de juízo. Depois de dizer que Ele envia fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, diz assim, andarão de mar a mar, de um extremo a outro, do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, que agora gerou fome neles, mas não acharão. O que Deus está dizendo, eu vou julgar vocês. Vai ter fome, mas não vai ter saciedade. Como é que é, Deus? Volta os versículos 4 a 7 de Amós 8, que aí nos ajuda a entender o contexto, não só o depois, mas o antes. Deus fala para um povo que esculhambava no pecado, mas se dizia povo de Deus. E aí, se você entende esse raciocínio do lado de cá, Deus está dizendo, vocês entupiram a alma de vocês com tudo aquilo que é contrário aos meus valores. Nunca respeitaram a fome.
Agora eu vou ligar um botão para perceber a fome que vocês nunca perceberam, mas só para dizer, agora não dou. Vocês foram longe demais e perderam todas as oportunidades. O juiz não era fome. O juiz era a incapacidade de alcançar a saciedade dessa fome. Isso nos leva a um outro lugar. Se essa turma, em vez de viver tanto tempo esculhambando no pecado, se empanturrando de porcaria em vez da comida saudável, tivesse feito um posicionamento antes, não seriam julgados da forma como foram. Eu e você não precisamos que Deus envie fome, nós nascemos com fome dele. No nosso ser espiritual, o centro de gravidade é outro, a gente tem dito. Atrai e puxa para cima. Nós já falamos aqui que a carne concorre com aquilo e tenta nos amarrar num centro de gravidade que puxa para baixo. Eu e você só temos a responsabilidade de tirar o entulho dessas coisas que engodam, que enganam a nossa alma, o nosso coração, para que a gente desperte e floresça naturalmente com essa fome. Algumas décadas atrás, Leonard Ravenhill, autor de um clássico da literatura cristã moderna chamado Por que tarda o pleno avivamento, disse: o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Isso que décadas atrás, quando ele falou, nós não surfávamos na internet, que nem hoje, não tinha seriado para maratonar, e ele já assistia esse caos. Muitos de nós decidimos acreditar que os prazeres e a grande satisfação está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O casamento foi uma das coisas mais extraordinárias na minha vida, mas hoje eu entendo que só foi extraordinário, porque eu e minha mulher decidimos viver nesse lugar para nos encher de Deus. Isso aqui, você pode se esforçar e nunca ter uma realização. E muitos, mesmo servindo a Deus, pode assistir um casamento desmoronar, porque talvez o outro não quis. Significa que sua vida tem que acabar por isso? Não. Alguns podem alcançar dinheiro e prosperidade, mas a vida é cíclica e daqui a pouco você descobre que não tem mais nada disso. Nossa realização vai depender disso? Não. A Bíblia diz que na presença do Senhor, a plenitude de alegria, que a sua destra delícias perpetuamente. Eu acredito que a maioria de nós nunca entendeu ou viveu isso de forma profunda. Há um lugar de deleite aqui, que os homens e mulheres de Deus chegaram aqui, olhar para o outro lado e dizer, estou me lixando para vocês. É um Paulo e Silas, açoitado, preso, com os pés pendurados no tronco, dando glória a Deus, orando e adorando a Deus. Aí você olha para os israelitas, quando qualquer uma dessas coisas bagunçava, murmurava contra Deus, virava as costas para ele. Algo precisa mudar. Eu me recuso a ser dos que pregam o evangelho, que Deus só dá deleite natural. Eu me recuso também a dizer que Deus nunca quer aquilo. Mas sem sombra de dúvida que quando contrastamos o espiritual com o natural, isso aqui é muito mais importante. Então eu te pergunto mais uma vez, fome de quê? O que é que norteia a sua vida? O que é que faz você ter aquele negócio de dizer, a maioria de nós trabalha pelo pão. Nós trabalhamos pela subsistência. Será que nós conseguimos, com Jesus, dizer, minha comida, aquilo que me move, pelo qual eu trabalho, dedico minha energia, boto meu foco, minha atenção, é a vontade de Deus? Responda isso para si mesmo ou para o Espírito Santo, que você não pode enganar, não precisa dizer para mim. Mas a pergunta a ser feita é, fome de quê? O que é que nos norteia? Mas eu não vim falar isso para só botar um peso em você e te fazer sentir mal. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para despertar seu coração. Deus está nos chamando para um tempo e para dias, onde a gente faça uma escolha de dizer, eu não vou viver nesse lugar, mesmo que Deus tenha me dado o melhor, eu não vou me prender aqui. Eu quero andar nesse lugar. À medida que os anos se passam, eu tenho uma crise crescendo dentro de mim. Foi, meu amor, teve uma época que eu queria tanto algumas dessas coisas. E orava, e eu semeava, e quando Deus começou a me dar colheita, alguma coisa estava acontecendo na maturidade, e hoje eu posso um monte dessas coisas, não quero mais. Porque quanto mais você entende o que é esse valor, menos aquilo é importante. Fala com Deus aí no seu lugar por alguns instantes. Pode ser que hoje Deus só quer que você redefina uma maneira de viver e uma cultura. Pode ser que Ele te peça alguma coisa. Pode ser que você decida entregar alguma coisa que Ele não pediu. Vou me impor isso. E meu conselho, não faça isso correndo às pressas. Se você sentir isso, comece a estar em oração, pense bem. Porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso é chamado na Bíblia de um voto de tolo. Agora,
eu e você precisamos ter a sensibilidade de ouvir e perceber Deus. E o que eu estou falando aqui não reduz você a um crente sem vergonha se você percebe que está do lado de cá. Todos nós estamos em crescimento. O que nós não queremos é viver no estágio do crente carnal, que depende dessas coisas e se satisfaz. Depois de anos buscando, servindo a Deus, achando que já andei até um pouquinho nessa caminhada. No mês de dezembro eu tive um flash. E eu comentei isso só com a minha esposa. Não, falei com o meu filho. Falei um flash, parece que foi um momento que Deus abriu meus olhos. Eu me vi dando valor a algumas dessas coisas, que é muito menos do que era no passado. E a sensação que eu tinha, na perspectiva da ótica de Deus, é que eu era um animal dirigido só aos seus instintos. Foi assustador o que eu vi. Aquele negócio do jeito que apareceu, sumiu. E eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor me diz, eu quero que você enxergue a diferença entre uma coisa e outra com tamanha clareza, não só para que a sua vida seja intensa do lado de cá, mas eu quero que você leve o meu povo a um lugar de entendimento. Então eu decidi que esse ano 2022 vai ser um dos anos de maior dedicação a essas abstinências, a essas privações autoimpostas. Não porque eu não posso ter isso, mas porque eu não sou louco de deixar isso aqui me cegar para o que Deus tem de melhor. E a boa notícia é que eu não caí sozinho, vocês vão cair comigo. Fala com Deus. Enquanto você ora, eu quero orar por você, mas não precisa ficar ouvindo minha oração. Espírito Santo, nós precisamos tanto do entendimento espiritual. E eu suplico nessa noite, abre os nossos olhos. Que assim como quando Ananias orava por Paulo, escamas caíram dos seus olhos, de forma que a visão lhe foi restituída. Abre os nossos olhos espirituais. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por um toque do Senhor. Muito mais do que refletimos em verdades tão importantes. Eu oro que cada um saia desse lugar, debaixo de um toque de Deus. Eu oro que haja despertamento. Eu oro que haja uma santa provocação no íntimo de cada um de nós. E mais do que apenas ser provocados, eu oro que haja resposta, que haja correspondência. Queremos viver, ó Deus, não apenas um tempo específico ou alguns dias de avivamento. Nós queremos viver uma vida profunda no Senhor. E nesse momento, quando o Senhor nos convida, expressando não uma imposição que nos pune, mas um convite amoroso para que nós possamos te desfrutar mais e melhor. Nós queremos corresponder contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que isso não seja apenas um momento emocional que termine com essa reunião, mas que algo possa nos alavancar e continue além desse momento. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.